Boa noite, agradeço a participação de vocês nessa live. Vou dar início apresentando as professoras Sabrina da Silva Teles, que já está na Pai de Moarama há 14 anos, e a professora Solange Giacomino Nunes Alves, que está há 29 anos nesta instituição. Desejo a todos uma excelente live e passo a palavra para as professoras. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sou a professora Sabrina. Boa noite, eu sou a professora Solange. Hoje nós vamos falar na nossa live sobre a nossa prática pedagógica com alunos autistas, tá? Então eu vou falar da minha prática, a Sabrina vai falar da dela, tá? E a gente vai mostrar alguns materiais que a gente costuma usar na nossa sala de aula, ok? E assim, no decorrer, né, se vocês tiverem algumas dúvidas, podem ir perguntando, que conforme, né, for surgindo aqui, a gente já vai tentando responder para vocês. No final, nós vamos deixar os e-mails, porque às vezes o tempo passa muito rapidinho, né? Então às vezes a gente não consegue abordar tudo que seria necessário. Então a gente vai deixar o e-mail para vocês, e quem, né, porventura tiver interesse, entrar em contato para saber mais alguma coisa, pode estar enviando para a gente as perguntas, tá bom? Então a gente vai começar com uma definição de autismo, tá? Do que é o autismo. O autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que causa prejuízos no desenvolvimento neurológico e no padrão de comportamento. Tá? Ele tem um atraso evidente na fala e pode acontecer também que alguns autistas, quando iniciam a fala, eles podem parar, tá? Repentinamente, daí tem uma regressão. Aí precisa de uma intervenção do fono. Tá? Bom, aqui na escola, hoje, né, nós temos 310 alunos e dos 310, 41 são autistas. Tá? Aí eu vou passar para vocês mais ou menos, só para ter uma noção, porque assim, no Brasil ainda a gente não tem um número exato, né? Porque agora que foi para o censo, então provavelmente o ano que vem nós já vamos ter um número exato no Brasil. Mas algumas estatísticas norte-americanas, que saiu em 2020, eles passaram assim. Em 2004, era um autista dentro de 166, desculpa. 2006 era um em cada 150, né? Aí, em 2014, vem os outros anos, tá, gente? Mas eu vou dar uma puladinha também para não ficar muito extenso. Em 2012, era um em cada 88 crianças, né? Depois, em 2018, um autista a cada 59 crianças. E, do ano passado, um autista em cada 54 crianças. Então, assim, a gente pode perceber que teve um número considerável. Né? Causas, não tem uma causa exata do que causa, né, do porquê do autismo.
A gente vê assim que muitas pessoas falam do fator biológico, a questão ambiental, fala a questão da alimentação. Os cientistas, eles entraram num acordo, né, que o fator biológico, né, a parte genética, a parte ambiental, isso colabora, mas não é comprovado cientificamente. Existem os estudos, mas ainda não tem nada que comprove realmente o porquê do autismo. Essa prevalência também, a gente percebe muito que são mais meninos do que meninas, né? E quando acomete as meninas, geralmente é um autismo mais grave, de nível 3. E os meninos não, tá? A gente vai dar para vocês algumas características que a gente pode estar observando em casa também, tá? Que vai ser assim bem fácil de vocês perceberem. Eles têm muita restrição alimentar, assim, eles são bastante seletivos, tá? Na hora da alimentação, um gosta só de arroz, o outro gosta só da cenoura, né? O outro não come carne, então eles são bem seletivos. Eles também têm problemas com sono, tá? Dificuldade para dormir. Uma coisa também assim, muito interessante que são fatores que, né, são os 3 tópicos que vai acometer o autismo, que né, o que a Sônia já vem comentando, é a dificuldade na interação social, o déficit de comunicação e padrões de comportamento restritos e estereotipados. Aí, problema de coordenação motora. Coordenação motora, né? Esses movimentos estereotipados, né? Às vezes fica com a mãozinha ali balançando, outros tipos de movimentos também. Então, assim, e o interessante é que as pessoas falam assim, mas então autistas são os 3? Não necessariamente, tá? Ele pode se comunicar bem, mas ele tem a dificuldade na interação social e tem um comportamento estereotipado. Ele pode não ter comportamento estereotipado e restrito, mas ele tem um déficit na comunicação. Então, não obrigatoriamente os 3. Por isso que a gente sempre aconselha procurar um neuro, né, especialista em investigação profunda. Porque assim, nós como professores, nós vamos levantar hipóteses para a família. Olha, nós estamos percebendo esse tipo de comportamento, mas quem vai dar o diagnóstico é o especialista, ok? E eles também falam na terceira pessoa, né, Sabrina? Que a gente chama de afasia, que é uma linguagem pobre. Dando exemplo, vamos supor, eu falo assim, quem vai tomar banho hoje? A Sabrina fala, a Sabrina vai tomar banho. Então, quer dizer, ele usa sempre a terceira pessoa. E ele evita contato no olho, quando você está falando com ele, ele não olha para você, tá? Uma coisa interessante também, que eu estava até olhando aqui, teve algumas pessoas que já mandaram algumas perguntas para nós, né, quando elas ficaram sabendo da live, então foram enviadas algumas perguntas. E a gente vai até, assim, responder para, de repente, né, ainda está dentro do assunto. Uma delas foi, quais são os fatores que desencadeiam o transtorno? Então, é aquilo que a gente já comentou, né? Existem várias pesquisas, né, sobre os fatores de risco, mas não tem uma causa exata. E uma outra pergunta também, que eu achei muito interessante, o número de crianças autistas está aumentando consideravelmente. Quais são as causas disso? Então, na realidade, não é que o número está aumentando, né? A forma de diagnóstico hoje é mais eficaz, tem maior número de médicos especialistas na área, uma difusão do conceito do que realmente é o autismo, né? As pesquisas. Porque o que acontece? O autismo, ele já vem lá da década de 70, né? Mas o que acontecia naquela época? As pessoas, até existe uma imagem que é bem forte também, eles eram colocados em camisas de força, né? Mas por quê? Porque não sabia o que era. Eles achavam que era, né, um débil mental, doente mental. Então, assim, existia, né, essa confusão do que era o conceito autista. E hoje não. Hoje já existe, né, todo esse estudo, todo esse amparado e uma facilidade maior para estar diagnosticando.
as pessoas estão se interessando mais em estudar, né? Em procurar, em se informar. E aí é por isso que daí a gente acha que tá surgindo mais autistas. O Sol, também tem uma pergunta aqui, que, né, até a questão do comportamento, que eles perguntam assim, e a gente percebe muito isso, a questão de birras e crise, né? Qual que é a diferença, né, da birra para crise, essa inflexibilidade do autismo, a falta de limites? A birra é fácil da gente perceber. A criança tá lá fazendo aquela birra, chora, tá no chão. Se você der o que ela quer, ela vai parar, automaticamente. Ela para. Agora, se for uma crise, não. Você pode dar o que você quiser, o que você imagina que ela queira, que não vai parar, ela vai continuar em crise. E assim, gente, a questão da dificuldade na interação social também, né? Então, isso são outras coisas que a gente também está observando. E aqui na escola a gente também observa muito isso. O isolamento social, né? Ele não interage com outras crianças, geralmente brinca sozinho. Dentro da sala de aula, né? Ou ele está andando pela sala, ele não senta para compartilhar um brinquedo com um colega. Isso é uma outra coisa muito importante também, que a gente até tem os brinquedos aqui que a gente trouxe para mostrar para vocês. E assim, você só vai conseguir trabalhar com a criança se ele sentar, né, Sabrina? Porque se ele não sentar e você chamar a atenção dele, você não vai conseguir trabalhar. Então você tem que fazer aquele treino. Ah, mas o meu aluno, ele anda pela sala, ele não interage, ele não se interessa por nada. Então o que você vai fazer primeiro? Trazer esse aluno, você vai sentar no lugar onde ele gosta, ou numa cadeira, ou no chão, onde ele se sentir confortável. Você vai combinar com ele, nós vamos iniciar, você vai sentar aqui, você vai ficar 2 minutos e você senta junto com ele. Você marca, vai cronometrando e vai mostrando para ele. Deu 2 minutos, você pede para ele sair, ele pode sair, andar, fazer o que ele quiser, tá? Mas, né, Sabrina, é preciso persistência. Por quê? Não é trabalhando, fazendo uma vez, né, Sabrina, daí meu aluno já vai conseguir ficar sentado. Não, você vai fazer 1, 2, 10, 20 vezes, enquanto você conseguir a atenção dele ali para sentar e fazer a atividade que você quer. Pessoal, vamos até pegar esse de encaixe aqui pra gente estar. Porque assim, uma coisa também que é muito importante é ele saber a totalidade da função do brinquedo. Né? Porque às vezes você coloca lá, o que a criança vai fazer? Ou ela vai enfileirar, né? Que também, lógico, não deixa de ser uma brincadeira, mas não é o objetivo desse brinquedo. Né? Ela vai enfileirar, que também é uma, né? Sim. Das questões que são observadas no autismo. Eles gostam de fazer isso. Então, assim, esse jogo é um jogo de encaixar as peças, né, no lugar correto. Então, ele tem que aprender essa função. E às vezes não vai aprender no primeiro momento, no segundo, no terceiro, isso vai demorar bastante. Então, você só troca o brinquedo, né, um outro, depois que ele realmente aprender a função desse daqui. Para não virar aquela sobrecarga também, né? E assim, nós como professores, a gente tem que ter paciência. Falar calmo, falar baixo, poucas palavras, para que ele possa entender o que você quer dele, né? O que você quer que ele faça na atividade. Porque se você, vamos supor, falar, a gente tem costume nessa vez de falar e se movimentar, não, para o autista não serve. Você tem que falar calmo, usar poucas palavras, olha, vamos colocar, encaixar e dar o exemplo. Aí ele vai fazendo junto com faz você agora. Né? Daí se ele ficar, né, você percebe que ele não vai, você pega na mãozinha dele, ó, aqui, vamos pôr, agora faça novamente, tá? E assim, uma coisa que é muito interessante também, isso assim, gente, a gente também tem que estudar, né, isso sempre, principalmente o professor, né? Eu acho que o professor é o profissional que mais estuda, né? Que precisa se informar, estudar, né? Entender o seu aluno, né, Sabrina? Porque se você pega uma criança e o autista, ele
não dá trabalho, ele fica andando para lá e para cá, se você deixar ele vai ficar andando o ano inteiro. Então você tem que saber o que fazer com aquela criança, porque é uma vida que está nas nossas mãos e nós somos responsáveis por essa vida, tá? Então é isso, então estudar muito, se informar bastante, né, Sabrina? E todas as áreas, né? Porque no nosso caso aqui a gente trabalha com a educação especial. Então assim, isso até eu ouvi de uma professora já de pós-graduação, achei interessante essa fala dela, porque ela falou assim, antigamente, mas bem lá antigamente, o professor entrava na sala, dava sua aula e ia embora, né? Hoje, com toda essa evolução que está tendo, com essas dificuldades de aprendizado, o professor não é só a educação especial. Você tem que entender sim um pouquinho de medicina. Você tem que, é claro que nós não somos mesmo, a gente não é farmácia. Então a gente, sobre medicamento, eu não posso chegar na mãe e falar assim, ó, dá tal remédio. Essa não é a minha função. Mas eu tenho que saber sobre medicamento, porque às vezes a mãe vai chegar em mim e vai questionar, ele toma tal remédio, né? Daí você vai pensar, que remédio é esse? Não é? Né? Então a gente tem que ter essa noção sim. A parte cerebral é extremamente importante conhecer o cérebro, né, as funções dele, por quê? Porque está tudo aqui. A parte cognitiva está aqui, a plasticidade está aqui, aliás, a neuroplasticidade, né? E você tem que entender do cérebro, porque a partir do momento que você entende do cérebro, a partir do momento que você sabe o que o seu aluno tem, você vai conseguir trabalhar de uma forma mais eficaz. Né? E assim, por isso que é importante. Vamos por aqui na nossa escola, a família traz a criança e ele passa por uma avaliação. Tá? São todos os profissionais, psicólogos, fisioterapeuta, fono, a pedagoga, ela faz uma avaliação com essa criança. Então, faz a anamnese, tem tudo ali, tá na pasta. A criança fez a matrícula, né? Vai para a sala da Sabrina. O que a Sabrina faz? Ela tem que ir lá, pegar a pasta desse aluno, ler o que o profissional colocou ali. Que ali você vai conhecer um pouco do seu aluno. Quando ele estiver na sua sala, aí você vai fazer as observações necessárias, chamar a família, que é extremamente importante, a acolhida dessa família. Nós temos que ter ela por perto, porque a família, quando ela... Nossa escola com o diagnóstico da criança com autismo, né, ela vem dilacerada, porque assim, você receber um diagnóstico de autismo do seu filho não é fácil. Então, o professor, porque é a pessoa que ele mais vai ter contato na escola, então o professor, ele tem que acolher essa família. Essa família precisa de mais atendimento, até mesmo que o aluno, né? Porque você precisa acolher, você precisa acalmar, você precisa mostrar para ela, para essa família, que você entende do caso do filho deles, né? E trazer essa família para nós. Uma outra coisa também importante que nós escutamos, inclusive naquela pós do professor, falando de uma criança autista com 1 ano e meio, né? Que isso daí também a gente tem que tomar esse cuidado. Ele já chegou sendo rotulado que ele era um autista nível 3, que é o mais grave que tem. Aí ele desceu pelo pátio da escola, tinha uma horta, né? E ele foi conversando com a mãe, a criança estava livre e tinha, né, lá na horta a plantação de alface e tal. Ele foi até a torneira, ele colocou água no baldinho, ele pegou uma pazinha, ele foi até a horta e começou a aguar. Naquele momento ele falou, não, pera lá, ele não é um autista grave. Então a gente tem que tomar cuidado também com esses preconceitos num primeiro momento que você identifica a criança. Porque às vezes ela vem, naquele dia ela está sem medicamento, naquele dia às vezes aconteceu alguma coisa em casa, então ela vai estar agitada. E esse acolhimento da família é extremamente importante, porque é o processo do luto, é o processo da aceitação, né? A família passa por um processo muito longo e que nós temos que acolher sempre e nunca julgar. Nunca julgar, você não pode julgar a família, né? Então, a acolhida é o essencial, de primeira, né? A primeira coisa que você faz é acolher a família. E ainda tem uma coisa muito importante, né, também que a gente fala,
se a família naquele momento, né, ela tá passando por todo esse processo, não adianta você querer ir direto auxiliar a criança. Você tem que primeiro, a gente até usa esse termo aqui, você primeiro trata a família para depois trabalhar com a criança. Quer dizer, depois não, você vai estar trabalhando, mas assim, você vai estar de uma forma mais eficaz com a criança. Mas a família, ela tem que estar em conjunto, porque assim, na escola mesmo, né, a gente trabalha 4 horas com a criança. O maior tempo ela vai estar em casa. Então, essa aproximação e a família ter a confiança em você, sim, é muito importante para ela dar continuidade, né? Às vezes as pessoas desistem logo no começo, né? Mas a família não faz, a família não... E desiste. Não, é a persistência. Sim. É dia após dia, né? Você mostrando realmente. Porque eu falar é uma coisa, mas eu fotografar, eu fizer um vídeo, né, e mostrar para essa família que, olha, que ele está avançando. Se você fizer em casa, vai melhorar mais. E assim, né, Sabrina, se a família tiver confiança, se você passar a confiança para a família, você vai conseguir tudo com a criança. Com certeza. Porque a família e a escola tem que trabalhar junto para a gente conseguir um bom resultado com a criança. Não adianta você falar, eu tenho aluno, eu vou trabalhar com ele, esquece a família. Não. Família e escola sempre trabalhando junto. Porque aí, gente, o resultado é excelente. Se você tinha 50%, você já sobe para 90%. Sim, né? Exatamente. E assim, uma coisa que a gente, fora a questão familiar, a questão também dentro da própria escola. Né? Porque a gente vê que o número de autistas está crescendo. Então a escola ela tem que se estruturar para receber aquelas crianças. Ela precisa disso. Né? Não é para amanhã, é para ontem, a gente até fala. Né? A parte física e a parte profissional. Exatamente. Tá? Todos os professores, todos os profissionais têm que falar a mesma língua. Não adianta o professor da sala estar trabalhando de uma forma com o seu autista, quando ele vai para o parque ele encontra outro professor, o professor dá outro comando que não é aquele de costume, tá? Então, todos têm que falar a mesma língua. E eu falo assim, o autismo, gente, é que nem as digitais, né? Um é de uma forma, outro é de outra. Não existe um padrão no autismo. Cada um é de uma forma, cada um reage de uma forma. E uma outra coisa muito interessante também, que a gente acaba levando para a vida, né? As coisas que você vai ouvir nos estudos. Um professor, uma vez, ele falou assim, de uma forma muito clara, muito dinâmica, para a gente entender como é, né? Essa questão do cérebro do autista. Você vai para uma rodovia, né? E você anda com seu carro a 60 por hora na rodovia. Você vai conseguir enxergar tudo, tranquilamente, né? Toda a paisagem, os carros que passam e tudo mais. Você faz o mesmo trajeto a 220 por hora. Você não vai ver nada. É o cérebro do autista. Ele está ligado, né, no 220 a todo momento. Então, assim, que nem nessa sala aqui, por exemplo, a gente consegue travar, digamos assim, um som de um ar-condicionado, o som de uma lâmpada, o som externo. Para ele, não. Ele escuta tudo ao mesmo tempo. Né? Então a tal da empatia, a gente se pôr no lugar do outro e se pôr no lugar dele, né? Nessa questão de toda essa energia aflorada. E é por isso que é a necessidade do professor apresentar uma tranquilidade na fala e nas atitudes, né? E isso também é muito interessante, essa questão da fala, que a gente, assim, eles levam tudo, vou até usar o termo, né? Tudo muito ao pé da letra, tá? Então, na hora que você vai conversar com essa criança, você tem que ser muito claro, né, e objetivo. Porque se eu falo, como eles levam tudo assim, né, muito... Se eu falar assim, ao pé da letra, ele vai imaginar que a letra tem pé. Pé de moleque, vou comer um pé de moleque. Ele acha que, né... Tô morta de fome, ele vai achar que você tá morrendo. Exatamente. Morreu, né? Então, assim, eles levam tudo muito, né, muito certinho. Até essa questão, né, de colocar as coisas no lugar, essa rotina que eles têm. E isso tem que ser respeitado, porque que nem, né, esses movimentos estereotipados, muitas vezes a gente vê as pessoas falando, tem que tirar esse movimento. Não. Isso é que modula ele. Exatamente. Né? No momento Você que ele está ali agitado, nervoso, que ele começa com esse movimento, é o momento que ele consegue se acalmar. Né? Existem, claro, outras maneiras também, né? Sim. E outra coisa, como a Sabrina já havia dito, cada autista, ele é único.
Então, não tem um igual ao outro. Você pode ter 4 ou 5 dentro da sala, mas nenhum é igual ao outro. Então, o trabalho também tem que ser diferente, tem que ser diferenciado. Você tem que fazer o planejamento ideal para cada um deles, porque o que você trabalha com um, você não vai dar certo com o outro. Não adianta, né, Sabrina? Porque às vezes até tem aquele que se comunica bem, Sim, né? Mas ele tem o comportamento restrito. Então, ele se comunica bem, lógico que a gente vai dar mais ênfase, né, para aquele, mas eu tenho que trabalhar mais a questão restrita. Às vezes a questão social, né? E isso também é outra coisa muito importante no que diz respeito aos brinquedos, né? Sim. Eu mesmo sou uma que já errei muito, eu admito. A questão de brinquedos com luz, que fica ali com sons, né? Ele é um autista e geralmente ele não se socializa. Então, se eu der um brinquedo único com luz, né, por exemplo, ele vai ficar só ali, com aquele brinquedo. Ele não vai estar com outras crianças. Que são os eletrônicos, né? Tablet. Claro que é muito mais legal você ficar no tablet, né, do que você ter que fazer uma outra atividade que não tenha toda aquela imagem, aquele brilho, né? Então, a gente tem que observar bastante. E essa questão, para ele poder estar brincando, que nem tem algum jogo só que dá para brincar de 2? Os silábicos, né? Então, assim, a importância de sempre estar trabalhando, né, principalmente os autistas que têm essa dificuldade da interação social, dele sempre ou tá brincando com o professor, ou está brincando com outra criança para ele aprender, porque se eu dou um eletrônico para ele vai ficar sozinho. Ele vai ficar sozinho. E esse não é o objetivo. O objetivo é socializar a criança, não ele ficar sozinho o tempo todo no eletrônico, né? Uma outra coisa também que a gente fala que é muito importante, e isso extremamente importante, atividades que são feitas, né, externas, a gente tem que respeitar o tempo dessa criança. Claro, mas eu vou deixar ela dentro da sala, ela não vai participar. Não, ela vai participar. Eu vou introduzir ela, né, naquela atividade, mas eu também tenho que respeitar o limite dela, porque como a gente o tempo, né, também. Porque como a gente já falou, eles têm muita sensibilidade ao som, excesso de pessoas, gente conversando e gritando e falando alto, e, né? Então aquilo para ele existe uma dificuldade muito grande, né, nessa interação. Então assim, você vai levar a criança, porque ela tem que fazer parte, né, é a questão social, mas respeitar o limite. E ela vai te mostrar a hora que deu o limite dela. E não forçar. Não, ela vai ficar aqui. Não, ela não vai ficar. Né? A gente tem que tirar, acalmar, explicar o que estava acontecendo, porque também é a questão das emoções, sim, né? Que tem que trabalhar. Tem que ser trabalhado bastante. E outra coisa, né, Sabrina, o que a gente tem que trabalhar com o nosso aluno também? Ele tem que ter uma rotina. E essa rotina tem que ser feita todos os dias, e não é uma semana, são todos os dias, tá? Porque o nosso aluno, ele é muito visual. Então, tudo que você for trabalhar com ele tem que ser informado antes, tá? Eu tenho aqui uma, mas ainda não tenho tempo de plastificar, tá? Então, na chegada, daí o professor recebendo os alunos, então tudo se vai trabalhar com massinha, você vai mostrar a foto da massinha antes. Olha, nós vamos trabalhar isso aqui agora, então senta. Então ele tem que ser informado, porque senão ele pode entrar numa crise. E essa questão da crise, existem 2 vídeos, né, que a gente selecionou para estar mostrando para vocês, que é assim, bem interessante, né? É a história, primeiro é a história de uma autista mesmo, né, a Temple. Ela foi feito o filme dela, mas ela mostra bem essa realidade, tá? E depois de um outro rapaz, né, o Nicolas, né, ele também é um autista, vocês vão estar assistindo os 2, mas vocês vão ver que a fala dele, apesar dele ser autista, né, de nível 1, a fala dele é bem robotizada, tá? Pode ser, tanto faz. É ao vivo, gente, então aqui a gente dá uma...
Deixa eu afastar aqui para vocês poderem assistir. Então, assim, presta bastante atenção no comportamento, né, dela no filme e a fala robotizada dele, que é bem interessante. Calma, querida. Calma. Do que você está falando? A gente ouviu dizer que o movimento repetitivo é bom. Isso acaba com Movimento repetitivo com forma. movimento repetitivo, balançar, rodar, rolar no chão, bater as mãos. E eu acho que rodar é bom. E rolar no chão também. Movimento repetitivo parece que acalma o sistema nervoso. Pode ser uma maneira de compensar por não ter o abraço. Ser abraçada por uma pessoa pode ser assustador, mas rodar ou ser segura por superfícies produzem um efeito tranquilizante de um abraço comum. Quantos anos tem sua filha? Eu não tenho filhos. Não, eu sou autista. E eu preciso da sensação de ser abraçada. E eu desenvolvi uma máquina em que eu entro e fico diferente depois que eu saio. Fico mais social. Bom, eu não falava até os 4 anos. E agora eu sou formada, tenho mestrado e estou estudando para o meu doutorado. Por favor, não gritem, por favor. A maioria dos autistas é muito sensível aos sons e cores. Muita estimulação machuca. Sabe, pessoas falando ao mesmo tempo pode causar pânico. Como você foi curada? Eu não tô curada. Eu sempre serei autista. A minha mãe se recusou a acreditar que eu não falaria. E quando eu aprendi a falar, ela me fez ir à escola. E aí, na escola e em casa, maneiras e regras eram muito importantes. Foram colocadas para mim. Eu tive sorte. Todas as coisas funcionaram para mim. Todos trabalhavam duro para fazer com que eu me desenvolvesse. Sabiam que eu era diferente, mas não incapaz. Eu tinha um dom. Podia ver o mundo de um jeito novo. Eu podia ver detalhes que outras pessoas não conseguem ver. Minha mãe me forçou para que eu me tornasse... Em que momento você percebeu ou você reconheceu que você era autista? Então, quando eu era pequeno, seria difícil para minha mãe falar e explicar com detalhes o que era o autista, né, para mim. E quando eu comecei a falar com 4 anos, eu comecei a falar com 2 anos, mas conversar assim, comecei com 4, aí depois eu não falei mais, aí depois eu só falava ecolalia, e aí depois só com 12 anos eu comecei a conversar, me comunicar mesmo assim. Então levou um tempo, mas quando eu tinha uns 7 anos, ela me falou uma história assim, olha só filho, quando você estava no céu, você estava falando com Deus. E aí depois ele estava tendo uma reunião com todos os anjinhos especiais dele. E aí depois ele te mandou aqui na terra, ele falou assim, filho meu, você vai para a terra numa missão muito difícil. Você vai ajudar um casal e depois você vai descer na terra, você vai amar esse casal e eles vão te amar. Você nascerá no dia 26 de fevereiro de 1999. Aí depois eu falei, mas Senhor, como é que eu vou sentir o mesmo amor que eu sinto por ti? Como é que eu vou sentir o mesmo amor que eu sinto por você? E como é que eu vou chamar outro homem de pai? E como é que eu vou chamar uma mulher de mãe? E ele, pode ir, filho meu, estarei aqui no céu te esperando. No começo muitos não entenderão você, mas depois você vai descer na terra com as pessoas te entendendo, com a sua... Então, assim, vocês percebem, né, que ali ela deixa... Esse filme da Temple é muito interessante, porque é a história da vida dela mesmo, né? E ela descreveu
tudo aquilo que a gente falou até agora, ela descreveu, ela falou. Exatamente. O autista é Aquilo ali. né? E claro que uns são diferentes do outro, alguns, né, vem além do autismo, às vezes tem mais alguma coisa associado, isso, né? Então isso também a gente tem que, é muito importante, por isso que a gente fala, consulte um neuro, um especialista, de preferência alguém especialista na área, né? Até vamos citar, né, que nem por exemplo o Dr. Clay Briggs, que ele é especialista, né, ele já trabalha na área do autismo há mais de 20 anos, né, claro que existem muitas pessoas, então assim, e a gente realmente está procurando, né, estudando, se informando, porque as coisas vão evoluindo, então a gente também tem que evoluir junto. Você tem que estar sempre atenta ao que seu aluno está precisando para você correr atrás, né? Então sempre se informando, sempre estudando, né? E trocando ideias também com as colegas da escola, que a gente também se ajuda, né, Sabrina? Isso. Sempre. Eu tô com, né, uma dificuldade, vou lá, Sabrina, olha assim, a Sabrina vem, eu vou com a professora Regina, a gente fala, né, pergunta, questiona. Então, a gente tem que se ajudar, porque a gente não sabe tudo. Exatamente. Né? E muito importante, né, que nem, por exemplo, às vezes tem um aluno da Solange que vem para mim. Então eu tenho que estar em contato com ela para saber como que aquele aluno, lógico que às vezes comigo o comportamento vai ser outro, né? Mas eu tenho que saber como que ele era na sala dela, né? Ela passar para mim, automaticamente um meu que vai para uma outra, né? O professor também tem que ter esse contato, né? E o mais importante que isso ficou muito claro, principalmente no filme da Temple, é não forçar situações, né? A gente respeitar realmente o limite. Até porque nós também temos as nossas limitações, né? Que tem que ser respeitadas. Então eles também, né? Vamos aos poucos. Você teve uma aluna também que tinha muita dificuldade para sair de dentro da sala, né, Sol? Da sala, ela não aceitava. E quando ela chegava, tinha que ser na mesma cadeira, porque se outra criança estivesse na cadeira dela, ela entrava em crise. Então eu já sabia, deixava aquela cadeira para ela. Quando era para tirar ela para fora, para ir para um parque ou para uma atividade no ginásio, era muito difícil. Então a gente ia aos poucos, né? Levava até um pedaço, aí ela não queria, voltava. Depois no outro dia a gente, né, aumentava mais essa distância. Então é paciência. E passinhos de formiguinha, né? Sim. A questão da seletividade alimentar, ela também é extremamente importante. E, tornamos a repetir, se colocar no lugar. A gente tem alimentos que a gente não gosta de comer e não come. Então, por que você vai forçar? Você vai dar para experimentar. Mas, às vezes, dependendo do alimento, da textura do alimento, aquilo na boca da criança vai ter uma dimensão muito grande, né? Então, o que acontece? Eu mesmo tive um aluno que ele não comia feijão. Tá? Mas ele não comia porque ele não gostava do feijão. Então, o que a gente começou? Cortando, né? O grãozinho que já é pequeno, você cortava ali em 4 partes. Se ele sentisse o gosto para ver como que eles são, né, apurados, ele já jogava fora. Então, daí você corta menorzinho ainda, põe lá no meio da comida de uma forma que, né, que não sinta. Às vezes, né, tem relatos de família que fala assim, mas eu bato no liquidificador, ele sente. Ele vai sentir, ele vai jogar. Né? No meu caso, eu tive um que, quando a mãe fez a matrícula, ela disse assim pra mim, ele não come nada, ele só come o lanche que eu mando. Então, qual era o lanche? Um leite com café, uma bolachinha sempre da mesma e uma banana. Então, o que eu fiz? Todos os dias, na hora do lanche, eu sentava ele junto com os outros na mesinha, oferecia o lanche que vinha da escola, aí ele via todos os outros comendo, ele recusava. Aí eu colocava dele, aí ele comia. Só que chegou uma época que ele não aceitava mais o lanche dele. Ele começou a comer, quer dizer, não foi uma coisa forçada, ele foi observando que os colegas comiam e ele começou a comer. Nós temos até um material aqui que a gente já confeccionou, né? Na realidade, os materiais estão sendo confeccionados. Calma aí, gente, improvisado o negócio aqui. Deixa eu pegar umas fichas que vai ficar mais fácil. Tem um material que já tem as fichinhas prontas, né? E às vezes, antes de você introduzir a alimentação propriamente dita, você brinca com a criança, né? Que nem esse material mesmo, ele é todo plastificado, né?
Vou pegar os que são mais saudáveis, gente, porque aqui tem de tudo. E a gente está mostrando através de gravuras, né? Que nem, por exemplo, o tomate, né? Então, pegue um prato mesmo, né, lá da escola, e coloque esses alimentos plastificados. Olha, tem um tomate. Deixa eu pegar os outros aqui, né? A uva. Então, começa brincando com a criança, né? Ó, o que nós vamos comer hoje? O que nós vamos colocar no prato? Aí pega o plastificado, coloca lá no prato. Mostra, você vai observar qual que ele vai pegar, né? Porque ele é visual. Então, né? Você tem que trabalhar com essas fichinhas. Dá para associar também, que nem, por exemplo, a imagem, né? Com um de plástico, né? Um brinquedo também ali, que a gente também usa, né? De frutas. E quando você mistura, que a gente também percebe muito isso, por exemplo, eu pego lá um hambúrguer, uma uva, né? E vamos supor uma carne. Aí você pede para ele, pega qual que você gosta. Né? Geralmente vai pro hambúrguer, né? Então, assim, você também vai estar conhecendo essa criança, qual que é a preferência dela de alimentos. E claro que também tem que tomar cuidado, porque alguns autistas, eles têm restrição de alguns alimentos, que dependendo, né? Eu mesmo tenho um que ele não pode comer nada que contenha farinha branca, né? Porque isso vai estimular ainda mais ele. Então, a mãe geralmente manda o alimento de casa sem farinha branca. E na escola, quando é um alimento que a gente sabe que não contém, a gente oferece. Então, né? E é por isso, né, Sabrina, que a gente sempre bate na mesma tecla. Conheça o seu aluno e converse com a família. Porque se a Sabrina não tivesse conhecido o aluno e conversado com a família, ele ia dar o alimento e ele ia passar mal, ela não ia saber por quê. Então, você tem sempre que conhecer o seu aluno e conversar com a família. Tira da família como é essa criança em casa, do que ela gosta de comer, o que ela gosta de brincar, quais os tipos de brinquedo que ela gosta, qual é o horário do sono, né? Que aí você não faz coisa errada. Bem isso. E assim, essa questão, né, que nem esse aluno mesmo, o leite também ele não pode, né, derivado de leite. E eu lembro que houve um momento que ele começou a ficar muito agitado. E assim, agitado mesmo, você vê que ele ficava nervoso, né, ele acabava agredindo outras crianças, mas por quê? Tinha algo incomodando. Então, e ele não tem, né, a verbalização oral. Ele estava demonstrando ali que tinha algo incomodando. E daí o que você faz? Você chama a família, você conversa, né? Vai tirando o que está acontecendo. Aí o que nós descobrimos? A mãe estava colocando leite, né, no pão de queijo, no bolo, e isso estava desencadeando que a partir do momento que ela tirou o leite também, aí ele estabilizou novamente o comportamento dele. Tem uma outra pergunta que veio, Sabrina, sobre a inclusão, né, que nós recebemos, né, que a pessoa pergunta sobre a inclusão com TEA, teoricamente parece ser fácil e prático fazer acontecer. Tá? Aí ela pergunta aqui se o que vemos são ambientes inapropriados, como a gente já falou, com excelentes professores, mas porém sem capacitação para lidar com o aluno. Então, é o que a gente já falou, a gente, né, precisa estudar para você, porque você vê, as pessoas percebem se você entende ou não, se você sabe ou não o que você está falando. Principalmente a família, né? Principalmente, passar essa segurança, né? Principalmente a família. Então, você está segura daquilo que você está falando para ela, o trabalho vai fluir. Agora, se a família fica meio assim, será que é isso mesmo? Porque geralmente eles não falam com um profissional, eles falam com vários, né? Então eles vão te analisar sempre. E claro, né, a gente percebe, principalmente as famílias de autista, né? Elas estão vindo com muita informação, né? Elas estão buscando, elas estão indo atrás. A gente até percebe assim que tem mães que, né, montam salas mesmo dentro de casa para trabalhar com a criança, para o desenvolvimento da criança. Então, realmente, a gente tem que estar muito bem informado. Muito bem, né? E saber o que você fala, né? Exato. Porque senão... E ela também pergunta a questão das políticas públicas, né? Na realidade, existem as leis,
né? O que a gente tem que fazer é com que elas sejam cumpridas, né? Eu vejo também o trabalho do Marcos Mion, é um trabalho muito bom que ele faz para essa divulgação, né? E as leis, né, Sabrina, elas são boas para o autismo. Então, tudo que o autista precisa tá ali, né? E o professor também tem que entender dessas leis para poder estar ajudando uma família que ela é mais... tem menos, que tem menos acessibilidade ao conhecimento, que tem um pouco de dificuldade no conhecimento das leis. Então, você tem que estar passando, você tem que saber para você estar ajudando essa família também, porque a lei existe. Então, tem que correr atrás. E assim, uma coisa muito importante, que nem na nossa escola, né? A nossa escola é bem estruturada. Tem assistente social, tem psicólogos, né? Então, assim, tem uma equipe muito boa. Mas eu também tenho que saber para quem que eu vou direcionar determinadas situações, né? Então, eu tenho que ter o conhecimento, eu tenho que instruir essa família, claro, porque ela também tem que estar a par, né, do que acontece. Ela tem que saber quais são os direitos dela. E eu tenho que ter o conhecimento para falar, não, esse caso aqui sobe, né, pede para conversar com a psicóloga, não, vai direto para assistente social, que já é ela que vai, né, direcionar você. Então, a gente tem que ter esse conhecimento. Não simplesmente achar que é um professor que está na sala de aula, né, e basta. E é só isso, não, você tem que saber de tudo, né, porque as famílias questionam, elas perguntam mesmo, elas testam você. Então, para saber se você realmente sabe aquilo que você está falando, elas testam muito. E tem essa outra pergunta também que fizeram, né, frente à situação de um aluno com diagnóstico de autista severo, né? Essa questão do severo, gente, é muito importante também, porque antes era a classificação Asperger, né? Então, assim, eles tinham essa classificação, agora não. É autismo nível 1, né? Que é o que a gente vê que seria um Asperger, né? Aí tem o de nível 2 e o de nível 3, que já é mais grave, né? Tem mais dificuldades. Tem uma dificuldade maior. Então, aí ela pergunta, né? Ele tem 13 anos de idade, já está alfabetizado e com grande habilidade com a tecnologia. Porém, quando é solicitado para escrever em folha ou quadro negro sua grafia, é muito rápida e muitas vezes fica ilegível. E ele não demonstra interesse se o outro vai compreender ou não, pois ele está convicto que está correto. É a questão, né, que eles são bem, qual que é a palavra que a gente usa? Eles são bem restritos naquilo, né, deles mesmo. E sabemos que dentro de sua realidade social, em alguns momentos, poderá necessitar de uso da escrita sem tecnologia. Como trabalhar essa percepção que o outro precisa compreender o que está escrito? Pelo que eu percebi aqui na pergunta, ele é alfabetizado, mas a escrita não foi trabalhada de forma correta. Então, na minha opinião, o que você pode estar fazendo com ele? Utiliza o alfabeto móvel, pede para ele montar a palavra, depois pede para ele copiar essa palavra, ou pode também você escreve a palavra no pontilhado, pede para ele cobrir esse pontilhado, porque aqui dá a impressão que a escrita não foi trabalhada, né, Sabrina? Exatamente. Ele foi alfabetizado. Mas com né? a tecnologia, Com a né? tecnologia. Então, ele não vai saber escrever mesmo. Então, você vai ter que começar lá, atividade de pré com ele, né? E ajudando ele até ele perceber, né, de como é a escrita mesmo. A insistência, né, para que ele compreenda que aquilo lá é importante que outra pessoa entenda o que ele quer comunicar também. Que é importante para ele e para as outras pessoas. E não é assim, gente, vou fazer 1, 2 vezes, tudo bem. Não, é persistência. Você vai fazer 1, 2, 10, 20, tá? Até você conseguir, porque você consegue. E depois tem uma outra pergunta também, né, que como trabalhar conteúdos pedagógicos com alunos na faixa etária de 12 a 14 anos, com a deficiência intelectual severa. Vocês podem ver que já tem a deficiência intelectual severa associado ao autismo
e que o único interesse é ficar andando aleatoriamente pela sala ou espaço aberto da escola, sendo que tudo que é oferecido joga, empurra, demonstrando insatisfação através de choro ou gritos. Aqui também ela já, né, ela percebeu que ele fica insatisfeito através, né, da forma que ele... O professor, ele vai ter que entender o que é que está fazendo com que ele fique andando, o que está fazendo com que ele chore, com que ele grite. É alguma coisa, ou é muito estímulo visual, ou é muito estímulo auditivo, ou é alguma coisa, você vai ter que procurar, tá? Então, primeiramente, o que você tem que fazer? Faz uma sondagem com a família. Ele age dessa forma em casa? Como é que é o comportamento dele em casa? Então, daí já é o trabalho com a família também, a interação com a família, né? Quais os brinquedos que ele gosta? Que tipo de comida? Aí você vai trabalhando com ele. E se tudo tiver ok, a medicação tá ok, né? Faz tempo que vai no neuro, passou por uma consulta. Então, né, se tudo tiver ok, você vai ter que observar o que está acontecendo dentro da sala. É alguma coisa que está ali, um estímulo, uma luz, um som do ventilador, um barulho que vem de fora que você não se incomoda, mas ele está incomodando. Então você vai ter que conhecer, perceber e depois trabalhar com Também ele. a gente se autoavaliar, né? Porque de repente a minha prática pedagógica ali naquele momento ou já saturou, né? Também. Ou para ele não está dando certo. Então eu também tenho que parar, refletir a minha prática pedagógica e poder mudar, né, a forma de trabalhar com ele. E essa questão do estímulo também é muito importante, porque assim, a gente vê algumas salas, claro, né, não estou dizendo aqui as nossas, né, mas assim, você percebe muitas salas com muita coisa, né, principalmente com autista dentro da sala. Muitas coisas coladas nas paredes, muitas cores, muita textura. Então, é muita informação para ele. E tudo, né? de uma vez, tudo né? de uma vez. Tudo junto. Então, daí fica difícil para ele, né? Então, assim, de preferência, paredes neutras, né? Ah, mas eu tenho um outro aluno que não é autista. Então, a gente tem que mudar a nossa prática pedagógica, né? Fazer o trabalho individual, né, respeitando o limite de cada um e com poucas informações, porque não adianta eu querer jogar tudo de uma vez, porque no caso do autista só vai atrapalhar o processo de aprendizagem dele. E assim, você querendo jogar tudo de uma vez, ele pode entrar numa crise que você daí não vai saber o que fazer com ele, né? Exatamente. Então, assim, gente, infelizmente o tempo, né? Tem muita coisa sobre autismo, tem muita coisa, muita informação, muita forma de trabalhar. Então, nós vamos estar passando o nosso e-mail, caso vocês tenham interesse, pode estar mandando perguntas, né, querendo tirar dúvidas, pode vir conhecer a escola, né, agora a gente está sem aluno, mas a estrutura para receber pode estar vindo, a gente vai estar mostrando materiais também, tem bastante coisa, pode estar fazendo essa partilha, né. Tem bastante coisa que a gente confecciona aqui na escola, tá? Esses materiais que a Sabrina mostrou, as fichas, nós confeccionamos, então a escola ajuda bastante, quer dizer, ajuda tudo, né? Ajuda tudo, dá uma boa estrutura. A gente sobe com a listinha, ela fala, tudo bem. Então, se precisarem, a gente está à disposição aqui para ajudar vocês. A gente não é especialista, não sabe tudo, nós estamos aprendendo também, né? Aliás, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que não sabe nada. A gente não sabe. E quando precisando, chama. O meu é Sabrina _ Teles, com L só, Ventura, @yahoo.com.br. Nossa, que grande. O meu é Solange _Nunes @hotmail.com. Tem o Facebook também da escola, né? Que vocês podem estar entrando em contato, né? Ou o e-mail da escola, de repente quem já tiver também pode estar entrando em contato, a direção passa pra gente. Né? Depois a Márcia vai colocar o nosso e-mail no Facebook da escola. Aí vocês entram ali e se quiserem fazer alguma pergunta para mim e para Sabrina, a gente
está assim à inteira disposição para responder para vocês. E futuramente tá também, gente, a direção, né, tá ajudando nós. Nós vamos estar montando painéis sensoriais, Isso. né, para estar trabalhando com essas crianças também, que, modéstia à parte, vai ficar muito bonito. Claro. Então, assim, venham visitar para conhecer esses materiais, como que trabalha com as crianças, né? A gente está aqui à disposição. Tá bom? Obrigada. Então, encerrando a nossa live sobre as práticas pedagógicas para o autismo, a Paz de Moarama agradece às professoras Sabrina e Solange pela disponibilidade de compartilhar tanto conhecimento e esclarecimento sobre o autismo. Uma boa noite a todos e obrigada por participar da nossa live.